Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Estaremos iniciando, fazendo a leitura do versículo 13 e depois, consecutivamente, nós estaremos lendo. Peço aos irmãos que depois continuem com a sua Bíblia aberta no capítulo 9. Assim diz a Sagrada Escritura: Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com o coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Soberano Deus, lido a tua palavra está e revelada será a nós nesta noite a tua vontade e o teu querer. Usa esse teu servo como instrumento em tuas mãos para a edificação da tua igreja. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão se assentar? Eu não poderia deixar de frisar que o livro de Daniel é um dos livros de emoção, de ação, de interpretação e também a divulgação da supremacia de Deus. Daniel, ele foi deportado para o reino babilônico no ano 605 antes de Cristo. Não temos certeza se ele tinha 15 a 20 anos de idade, isso nós não podemos saber porque a Bíblia não nos relata isto. E quando Daniel estava lá por 19 anos aprisionado, nós temos o evento da destruição de Jerusalém. E quando tivemos a primeira invasão babilônica, tivemos a segunda invasão babilônica, que foi em 597 a.C., e a terceira invasão babilônica em 586, onde resultou a destruição de Jerusalém. Mas aqui o texto que nós lemos já, Ciro, o grande rei da Pérsia, já tinha conquistado aquele território e os babilônicos já estavam rendidos. E aqui nós vemos a oração que Daniel faz pelo povo. Daniel sabe que os dias já estão contados para a liberdade, porque Daniel sabia que os 70 anos estavam vencendo. Daniel, nesta época, já tinha de 81 a 86 anos de idade, já não era mais um menino. Daniel passou pela cova dos leões e Deus o livrou. Seus companheiros foram para a fornalha e Deus o livrou. Sonhos impossíveis de ser interpretados, Daniel revelou, porque Deus a revelou para ele. Na mensagem de ontem, Davi era segundo o coração de Deus, mas eu também acredito que Daniel era. Você e eu também somos segundo o coração de Deus. E é maravilhosa esta intercessão que Daniel faz. E nesta noite eu não poderia ser diferente. E nós vamos refletir quando a intercessão ela é ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Porque nem toda intercessão pode ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Há intercessões vazias, há intercessões sem sentido, há intercessões por mero interesse. Mas o que nós vamos tratar aqui é de suma importância.
E vou dividir esta mensagem em 4 blocos. E no primeiro, no capítulo 9, versículo 3, que nós acabamos de ler, nós vemos a reverência de Daniel, a preparação de Daniel, a santificação de Daniel para entrar no lugar santo, que era a presença de Deus. Amanhã temos a Santa Ceia. Felizes aqueles que vão participar. Mas lembre-se que toda essa semana, ela foi uma semana de preparação. E o próprio Senhor disse: olha, se você tem algo contra alguém, não venha me oferecer nada. Vai lá ter com ele. Planta a paz no coração dele e venha com essa paz fluindo no seu coração. Aí sim, aí eu aceito com prazer o que você tem a me oferecer. Lava-pés é um gesto simbólico de humildade. Mas, através deste memorial que Jesus criou, ele é algo que nós devemos praticar todos os dias da nossa vida, em todas as instâncias da nossa vida. Seja com nossa família, seja com nossos conhecidos, seja com nossos amigos, seja com estranhos. A responsabilidade do ser humano é estar segundo a vontade de Deus, ser segundo o coração de Deus. Daniel não era perfeito, não era. Davi não foi perfeito, mas foram homens segundo a vontade de Deus. E nós estamos na mesma qualidade deles. Deus nos deu o privilégio, Ele nos escolheu primeiro. Ele nos trouxe para o seu seio, para a sua presença. E contempla a sua criação. Eu fico maravilhado, porque Deus, Ele pensou em todos os detalhes, em tudo aquilo que iria acontecer com a humanidade, porque Ele foi e voltou ao tempo, enquanto nós estamos indo, Ele já foi, já voltou, já viu o resultado, e está revelando para nós o resultado. E Paulo disse que nem ouvidos ouviram, nem o coração sentiu, nem olhos contemplaram aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Considerem, mulheres e homens, segundo o coração de Deus. Considerem-se, porque Ele nos deu o poder. Porque aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, eles receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas, a princípio aqui, quando Daniel, ele entra na presença do Senhor, ele não vem com vestes finas, ele não vem adornado, ele não vem com aquele olhar superior, que só ele tem o poder para interpretações de sonhos, só ele é aquele que Deus o livrou. Não, ele se humilhou na presença de Deus. Ele veio vestido como alguém que vai para o luto, com o coração entristecido para chegar na presença de Deus, porque ele sabia o que ia falar na presença de Deus. E vamos continuar a leitura. No versículo 4, diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Daniel reconhece que a promessa de Deus, que a aliança de Deus, ela é soberana e ela é eterna. Então, em primeiro lugar, nós temos que
chegar na presença de Deus com algo santo, não com algo profano em nosso coração, não com algo banal em nosso coração, não com uma vida de aparência, mas uma vida segundo o coração de Deus. E aqui nós vemos que o segundo tópico, Daniel chega na presença de Deus e reconhece que Deus é soberano, que Deus promete e Ele vai cumprir. Vamos para o versículo 5 até o 15. Assim disse Daniel: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, e também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha. Como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, e todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor, a nós pertence o coroar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ah, Senhor, nosso Deus, a ti pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derrama sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, pois em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Que confissão! Nós vemos a santificação, a reverência que Daniel entra na presença de Deus. Nós vemos que Daniel reconhece que Deus é poderoso e que Ele cumpre a sua palavra. E aqui Daniel se derrama na presença de Deus. E ele não diz, olha, o povo aí está pecando. Ele disse, nós pecamos contra ti, nós pecamos contra ti. Nós fizemos tudo aquilo que não era da tua vontade, mas o Senhor foi fiel. Em Deuteronômio 28 tem as bênçãos e as maldições.
E aqui Daniel está se referindo do capítulo 28 de Deuteronômio, que sobreveria todas aquelas consequências daqueles que obedeceram a Deus e todas as consequências daqueles que fizeram ao contrário. Aqui nós vemos uma confissão íntima de Daniel, dizendo: Senhor, resta para nós só o coroar de vergonha, porque as nações olham para nós e verem que a consequência foi uma das maiores coisas que aconteceu na terra até o dia de hoje. Daniel, já com sua idade avançada, não está preocupado com a sua idade nesse momento. Ele está preocupado que aquele povo, ele vai ser liberto, porque o seu prazo está se esgotando. E 1 ano depois, há um grande decreto para que o povo voltasse para sua terra. Não temos notícia sobre Daniel, se ele voltou para sua terra ou ele ficou lá. Mas a certeza que nós temos é que Daniel, quando ele entrou na presença de Deus, ele reconheceu que Deus é misericordioso, reconheceu que é pecador, reconheceu que aquele povo desobedeceu e reconheceu que ele estava incluído no meio deste povo. Mas nem por isso Daniel deixou de ser segundo o coração de Deus. Nós erramos, nós tropeçamos, sempre nas pequenas coisas, sempre começamos o pecado com aquele fiozinho e vamos puxando, até que aquilo se torna um embaraço tão grande que nós não dominamos mais. Isso é perigoso. Quando nós somos orientados por Deus, Ele nos dá todas as diretrizes para que nós não entramos enredados nas ciladas do inimigo. Ele nos dá poder de visão para isso. Mas nós somos frágeis, somos seres humanos. E creio que quando Deus criou o homem, ele sabia que tudo isso ia acontecer. E tudo isso tinha que acontecer para que o homem sentisse total dependência de Deus. E aqui nós vemos que Daniel, ele sentia a total dependência de Deus. Eu entro nesta cova. Se o meu Deus não me livrar, tudo bem. Mas Ele tem poder para me livrar. E o livrou. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram para a fornalha. Mas disseram: olha, se Deus nos salvar, tudo bem. Se não salvar, tudo bem também. Mas a essa estátua nós não adoramos. Daniel disse: a essa comida eu não como. Daniel, quando ele abria a sua janela direcionada para Jerusalém, creio que a mesma confissão que ele está fazendo aqui, ele também estava fazendo. A mesma intercessão que ele está fazendo aqui, ele também estava fazendo lá. Porque Daniel era um homem segundo o coração de Deus. E não deixe Satanás colocar no seu coração que você não é segundo o coração de Deus. Não deixe isso. Pelo amor ao Altíssimo, não deixe isso acontecer na sua vida. O que Satanás quer é colocar dúvida na nossa trajetória cristã. Na nossa trajetória, porque ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, ele derramado sobre nós, acaba as acusações de Satanás contra nós. Isso é o que diz lá em Apocalipse 12, versículo 7. Eu e você somos privilegiados. E aqui nós estamos vendo o modelo de intercessão segundo o Espírito Santo de Deus.
a oração, a intercessão segundo a vontade de Deus. E temos certeza que quando nós quando nós fazemos a nossa intercessão, quando nós levamos os nossos problemas a Deus, quando nós levamos as pessoas que nós amamos a Deus, quando nós levamos os problemas das pessoas que nós amamos a Deus, com certeza, Ele nos responde quando agimos segundo a sua vontade e o seu querer. E esse é um exemplo fundamental, e profundo, imenso. Quando você olha para essa oração, você faz uma reflexão, você olha para o alto e diz: Senhor, você é misericordioso. Senhor, não é com qualquer coisa que eu chego na tua presença, mas é com algo puro que o Senhor me deu, que o Senhor me transformou. Eu nada tenho para oferecer, mas pelo poder que me é concedido, toma a minha oração, toma o meu clamor e aceita os pedidos que eu estou fazendo em prol deste povo, em prol dessa comunidade, em prol dos meus vizinhos, em prol dos meus familiares, em prol dos meus amigos e em prol daqueles que até eu não conheço. Porque muitas vezes nós oramos por dirigentes da nação, por dirigentes do estado, por dirigentes do município que nós nem conhecemos quem é. Mas a Bíblia diz que nós temos que colocar na presença do Senhor e pedir a orientação do Senhor. A cidade que Deus governa, o país que Deus governa, a comunidade que Deus governa, é um vaso de bênção. Vamos fazer a leitura de 16, do versículo 16 ao 19. Eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Eu já fui para o capítulo 10, eu já estou invadindo aqui. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor, inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para nós, para a nossa desolação e para a cidade, que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos e age, não retardes por teu amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aqui nós fechamos o quarto tópico. Entrar na presença de Deus com reverência, com humildade, oferecendo a santidade, reconhecendo que Deus, Ele guarda a sua palavra. O céu e a terra passará, mas a palavra de Deus subsiste para sempre. Confessar os pecados, mas uma confissão com remorso. Aquela confissão daquele homem que dirigiu seu carro em marcha ré e acabou matando seu netinho de 5 anos. Aquele remorso, no qual, quando o assaltante apontou a arma, não teve coragem de ir sobre ele e perdeu um ente querido de sua família. Aquele remorso de alguém que fez algo terrível, que estava em alta velocidade na BR, perdeu
todos os seus familiares, e aí assumiu aquela culpa, e aquela culpa lhe aprisionou por o resto da vida. Esse é o sentimento de arrependimento que nós temos que ter das nossas falhas para com Deus. Tem que ser algo profundo, tem que ser algo que seja banido de nossa vida através do perdão de Deus, mas sem esconder nada, abrindo o coração. E aqui, por último, clamar pela misericórdia de Deus. Daniel disse assim: olha, por amor a ti, salva o teu povo, porque nós não temos nada para te oferecer para sermos salvos. Nós não temos nada para dizer: ó Senhor, por isso aqui o Senhor nos salva. Não, salva-nos por ti, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. Tende misericórdia de nós, Senhor, porque nós fizemos com que o teu templo fosse arruinado, fosse destruído. As nossas transgressões levou a aborrecimentos inúmeros no teu coração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, usa da tua misericórdia, porque esse povo ainda se chama pelo teu nome. E Daniel sabia o que estava falando. E nós hoje, diante de tantas palavras que Deus dirigiu aos nossos corações, até o dia de hoje na nossa vida, nós também sabemos o que agrada a Deus, o que edifica e o que destrói o que é santo. A rebeldia de um povo destruiu o que era sagrado, destruiu uma cidade, serviram de instrumento de vergonha para os demais povos. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela simplicidade de coração daquele povo, pela humilhação diante da presença de Deus, por reconhecer que erraram, e foi por isso que Deus nos criou, para termos consciência que nós, por nós mesmos, nós erramos, nós somos frágeis, nós somos incompetentes, mas quando Ele nos dá o poder, a nossa vida muda, e nós somos mais do que vencedores. Amém. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. E que amanhã eu não estarei aqui, mas para os que estiverem, venham com algo sagrado no coração e ofereçam no altar do Senhor e comemorem aquele acontecimento que Jesus, do sacrifício de Jesus para a restauração do relacionamento para aquele Deus que nos criou e que quer que nós vivamos com Ele por todo sempre. Amém.